Decreto 11.246, de 27 de outubro de 2022. Regulamento disposto no parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, o funcionamento da comissão de contratação e a atuação dos gestores e fiscais dos contratos no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. O Presidente da República, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 84 caput, inciso 4 da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 8º, parágrafo 3º da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, decreta. Capítulo 1. Disposições preliminares. Objeto e âmbito de aplicação. O artigo 1º. Este decreto regulamento disposto no parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 14.133, de 1º de abril, para dispor sobre as regras para a atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, o funcionamento da comissão, a contratação e a atuação dos gestores e fiscais de contratos no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Parágrafo único. O disposto no artigo 176 da Lei 14.133 de 2021 aplica-se aos municípios até 20 mil habitantes. Artigo 2º. Os órgãos e as entidades da administração pública estadual, distrital e municipal que utilizem recursos da União oriundos de transferências voluntárias poderão observar as disposições deste decreto. Capítulo 2 da designação. Agente de contratação. Artigo 3º. O agente de contratação e o respectivo substituto serão designados pela autoridade competente em caráter permanente ou especial, conforme disposto no artigo 8º, parágrafo 1º. Nas licitações que envolvam os bens, os serviços especiais, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação, formada por no mínimo 3 membros designados nos termos do disposto no artigo 5º e no artigo 10 deste decreto, conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 8º da Lei 14.133 de 2021. Parágrafo 2º. A autoridade competente poderá designar em ato motivado mais de um agente de contratação e deverá dispor sobre a forma de coordenação e de distribuição dos trabalhos entre eles. Equipe de apoio. Artigo 4º. A equipe de apoio e os seus respectivos substitutos serão designados pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou por quem as normas de organização administrativa indicarem, para auxiliar o agente de contratação ou a comissão de contratação na licitação, observados os requisitos estabelecidos no artigo 10. Parágrafo único. A equipe de apoio poderá ser composta por terceiro, observado o disposto no artigo 13. Comissão de contratação. O artigo 5º, os membros da comissão de contratação e os respectivos substitutos serão designados pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou por quem as normas de organização administrativa estabelecerem, observados os requisitos estabelecidos no artigo 10. Parágrafo 1º. A comissão de que trata o caput será formada por agentes públicos indicados pela administração em caráter permanente ou especial, com a função de receber, de examinar e de julgar documentos relativos às licitações e os procedimentos auxiliares. A comissão de que trata o caput será formada por, no mínimo, 3 membros e será presidida por um deles.
Parágrafo 3º, disposto no decreto 9.759, de 11 de abril de 2019, não se aplica à comissão de que trata o CAPT. Artigo 6º, na licitação na modalidade diálogo competitivo, a comissão de contratação será composta por, no mínimo, 3 membros, que sejam servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração pública, admitida a contratação de profissionais para o assessoramento. Artigo 7º. Nas contratações que envolvam bens ou serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado por prazo determinado serviços de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. Parágrafo 1º. As empresas ou profissionais especializados contratados na forma prevista no CAPT assumirá a responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso com confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva dos membros da comissão de contratação. Parágrafo 2º. A contratação de terceiro não eximirá de responsabilidade os membros da comissão de contratação nos limites das informações recebidas do terceiro contratado. Gestores e fiscais de contratos. Os gestores e os fiscais de contratos, os respectivos substitutos, serão representantes da administração, designados pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou por quem as normas de organização administrativa indicarem para exercer as funções estabelecidas no artigo 21 ao artigo 24, observados os requisitos estabelecidos no artigo 10. Para o exercício da função, o gestor e os fiscais de contratos deverão ser formalmente cientificados da indicação e das respectivas atribuições antes da formalização do ato de designação. Parágrafo 2º. Na designação de que trata o CAPT, serão considerados 1. A compatibilidade com as atribuições do cargo. 2. A complexidade da fiscalização. 3. O quantitativo de contratos por agentes públicos. E 4. A capacidade para o desempenho das atividades. Parágrafo 3º. A eventual necessidade de desenvolvimento de competências de agentes públicos para fins da fiscalização e de gestão contratual deverá ser demonstrada no estudo técnico preliminar e deverá ser sanada, conforme o caso, previamente à celebração do contrato, conforme o disposto no inciso 10 do parágrafo 1º do artigo 18 da Lei 14.133 de 2021. Parágrafo 4º. Excepcional e motivadamente, a gestão do contrato poderá ser exercida por setor do órgão ou da entidade designado pela autoridade de que trata o CAPT. Vou repetir o parágrafo 4º. Excepcional e motivadamente, a gestão do contrato poderá ser exercida por setor do órgão ou de entidade designada pela autoridade que trata o CAPT. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 4º, o titular do setor responderá pelas decisões e pelas ações tomadas no setor, no seu âmbito de atuação. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 4º, o titular do setor responderá pelas decisões e pelas ações tomadas no seu âmbito de atuação.
Parágrafo 6º. Nos casos de atraso ou de falta de designação, de desligamento e de afastamento extemporâneo e definitivo do gestor ou dos fiscais do contrato e dos respectivos substitutos, até que seja providenciada a designação, as atribuições de gestor ou de fiscal caberão ao responsável pela designação, ressalvada previsão em contrário em norma interna no órgão ou na entidade. Artigo 9º. Os fiscais de contratos poderão ser assistidos e subsidiados por terceiros contratados pela administração, observado o disposto no artigo 26. Requisitos para a designação. Artigo 10. O agente público designado para o cumprimento do disposto neste decreto deverá preencher os seguintes requisitos. São 3 requisitos. 1. Ser preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. 2. Ter atribuições relacionadas à licitação e contrato ou possuir formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público. E 3. Não ser cônjuge ou companheiro de licitante ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou afinidade até o 3º grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no inciso 3º do caput, consideram-se contratados habituais a pessoa física e jurídica cujo histórico recorrente de contratação com o órgão ou com a entidade evidencie significativa probabilidade de novas contratações. Parágrafo 2º. A vedação de que trata o inciso 3º do caput incide sobre o agente público que atue em processo de contratação, cujo objeto seja do mesmo ramo de atividade em que atue licitante ou o contrato habitual com o qual haja o relacionamento. Parágrafo 3º. Os agentes de contratação, os seus substitutos e o presidente da comissão de contratação serão designados dentre servidores efetivos ou empregados do quadro permanente da administração pública. Artigo 11. O encargo do agente de contratação, de integrante de equipe de apoio, de integrante de comissão de contratação, de gestor ou de fiscal de contratos não poderá ser recusado pelo agente público. Parágrafo 1º. Na hipótese de deficiência ou de limitações técnicas que possam impedir o cumprimento diligente das atribuições o agente público deverá comunicar o fato ao seu superior hierárquico. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no parágrafo 1º, a autoridade competente poderá providenciar a qualificação prévia do servidor para o desempenho de suas atribuições conforme a natureza e a complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificação requerida, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º. Princípio da segregação das funções. Artigo 12. O princípio da segregação das funções veda a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a risco, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na contratação. Parágrafo único. A aplicação do princípio da segregação de funções de que trata o caput. 1. Será avaliado na situação fática processual. E 2. Poderá ser ajustada no caso concreto em razão a. Da consolidação das linhas de defesa e b. De características do caso concreto, tais como
o valor e a complexidade do objeto da contratação. Vedações. Artigo 13. O agente público designado para atuar na área de licitações e contratos e o terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, de profissional especializado ou de funcionário ou de representante de empresa que preste assessoria técnica deverão observar as vedações previstas no artigo 9º da Lei 14.133 de 2021. Capítulo 3, da atuação e do funcionamento. Atuação do agente de contratação. Artigo 14. Caberá ao agente de contratação, em especial, 1. Tomar decisões em prol da boa condução da licitação, dar impulso ao procedimento, inclusive por meio de demandas às áreas das unidades de contratações, descentralizadas ou não, para fins de saneamento da fase preparatória, caso necessário. 2. Acompanhar os trâmites de licitação e promover diligências, se for o caso, para que o calendário de contratação de que trata o inciso 3º do caput do artigo 11 do Decreto número 10.947, de 25 de janeiro de 2022, seja cumprido, observado ainda o grau de prioridade da contratação e, terceiro, conduzir e coordenar a sessão pública da licitação e promover as seguintes ações: a. Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimento ao edital e aos seus anexos e requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desse documento, caso necessário. B. Verificar a conformidade da proposta mais bem classificada com o requisito estabelecido no edital. C. Verificar e julgar as condições de habilitação. D. Sanear erros ou falhas que não alterem a substância da proposta. E E. Encaminhar à comissão de contratação quando for o caso. 1. Os documentos de habilitação, caso se verifique a possibilidade de saneamento de erros ou de falhas que não alterem a substância dos documentos e a sua validade jurídica, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 64 da Lei 14.133 de 2021. E 2. Os documentos relativos aos procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 da Lei 14.133 de 2021. F. Negociar, quando for o caso, condições mais vantajosas com o primeiro colocado. Indicar o vencedor do certame. H. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio. E I. Encaminhar o processo instruído após encerrar as fases de julgamento e de habilitação e exauridos os recursos administrativos à autoridade superior para a adjudicação e para a homologação. Parágrafo 1º. O agente de contratação será auxiliado na fase externa por equipe de apoio de que trata o artigo 4º e responderá individualmente pelos atos que praticar, exceto quando induzido a erro pela atuação da equipe. Parágrafo 2º. A atuação do agente de contratação na fase preparatória deverá ater-se ao acompanhamento e às eventuais diligências para o fluxo regular da instrução processual. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no parágrafo 2º, o agente de contratações estará desobrigado da elaboração de estudos preliminares, de projetos e de anteprojetos, de termos de referência, de pesquisas de preço e, preferencialmente, de minutas de editais. Parágrafo 4º. Para fins de acompanhamento de que trata o inciso 2º do caput, o setor de contratações enviará
ao agente de contratação o relatório de risco de que trata o artigo 19 do Decreto número 10.947, de 2022, com a atribuição ao agente de impulsionar os processos constantes do plano de contratações anual com elevado risco de não efetivação da contratação até o término do exercício. Parágrafo 5º. Observado o disposto no artigo 10 deste decreto, o agente de contratação poderá delegar as competências de que tratam os incisos 1 e 2 do caput, desde que seja devidamente justificado e que não incidam as vedações previstas no artigo 13 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 99. Parágrafo 6º. O não atendimento das diligências dos agentes de contratação por outros setores do órgão ou da entidade ensejará a motivação formal a ser juntada aos autos do processo. Parágrafo 7º. As diligências de que trata o parágrafo 6º observarão as normas internas do órgão ou da entidade, inclusive quanto ao fluxo procedimental. Artigo 15. O agente de contratação contará com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade para o desempenho das funções essenciais à execução das suas funções. Parágrafo 1º. O auxílio de que trata o caput se dará por meio de orientações gerais ou em resposta à solicitação de apoio, hipótese em que serão observadas as normas internas do órgão ou da entidade quanto ao fluxo procedimental. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º, a solicitação de auxílio ao órgão de assessoramento jurídico se dará por meio de consulta específica que conterá, de forma clara e individualizada, a dúvida jurídica a ser dirimida. Parágrafo 3º. Na prestação de auxílio à unidade de controle, observará a supervisão técnica e as orientações normativas do órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e se manifestará acerca dos aspectos de governança, gerenciamento de risco e controles internos administrativos da gestão de contratações. Parágrafo 4º. Previamente à tomada de decisão, o agente de contratação considerará eventuais manifestações apresentadas pelo órgão de assessoramento jurídico e de controle interno, observado o disposto no inciso 7º do caput e no parágrafo 1º do artigo 50 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 99. Atuação da equipe de apoio. Artigo 16. Caberá à equipe de apoio auxiliar o agente de contratação ou a comissão de contratação no exercício de suas atribuições. Parágrafo único. A equipe de apoio contará com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade nos termos do disposto no artigo 15. Funcionamento da comissão de contratação. Caberá à comissão de contratação: 1. Substituir o agente de contratação, observado o disposto no artigo 14, quando a licitação envolver a contratação dos bens ou serviços especiais, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 3º e no artigo 10. 2. Conduzir a licitação na modalidade diálogo competitivo, observado o disposto no artigo 14. 3. Sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos de habilitação e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos e atribuir-lhes eficácia para fins de habilitação e de classificação. E 4. Receber, examinar e julgar documentos relativos aos procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 da Lei nº 1433 de 2021, observados os requisitos estabelecidos em regulamento. Parágrafo único. Quando substituírem o agente de contratação na forma prevista no inciso 1 do caput,
Os membros de comissão de contratação responderão solidariamente pelos atos praticados pela comissão, exceto o membro que expressar posição individual divergente, a qual deverá ser fundamentada e registrada em ata lavrada da reunião em que houver sido tomada a decisão. Artigo 18. A comissão de contratação contará com o auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade, nos termos do disposto no artigo 15. Atividade de gestão e fiscalização de contratos. Artigo 19. Para fins do disposto neste decreto, considera-se 1. Gestão de contrato, a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção dos contratos, entre outros. 2. A fiscalização técnica. Fiscalização técnica. O acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo de prestação ou da execução do objeto estão compatíveis com os indicadores estabelecidos no edital para fim de pagamento, conforme o resultado pretendido pela administração, com o eventual auxílio da fiscalização administrativa. 3º, fiscalização administrativa. O acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas e quanto ao controle do contrato administrativo no que se refere a revisões e reajustes e repactuações e a providências tempestivas nas hipóteses de inadimplemento. E 4. Fiscalização setorial. O acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos ou administrativos, quando a prestação do objeto ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um órgão ou uma entidade. Parágrafo 1º. As atividades de gestão e de fiscalização dos contratos deverão ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática e exercidas por agentes públicos, por equipe de fiscalização ou por agente público único, assegurada a distinção das atividades. A distinção das atividades de que trata o parágrafo 1º não poderá comprometer o desempenho das ações relacionadas à gestão de contrato. Parágrafo 3º. Para fins de fiscalização setorial de que trata o inciso 4 do caput, o órgão ou a entidade poderá designar representantes para atuarem como fiscais setoriais nos locais de execução do contrato. Artigo 20. Deverão ser observados os procedimentos estabelecidos no Manual Técnico Operacional para a execução das atividades de gestão e de fiscalização dos contratos, de que trata o artigo 19, editado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Gestor de contrato. Artigo 21. Caberá ao gestor de contrato e nos seus afastamentos e seus impedimentos legais a seu substituto em especial. 1. Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica administrativa e setorial de que tratam os incisos 2, 3 e 4 do caput do artigo 19. 2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à execução do contrato
e as medidas adotadas e informar a autoridade superior àqueles que ultrapassarem a sua competência. 3. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado para fins de empenho da despesa e de pagamento e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 4. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrência, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequação do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 5. Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de que trata o inciso 1 do caput do artigo 19. 6. Elaborar o relatório final de que trata a linha D do inciso 6 do parágrafo 3º do artigo 174 da Lei 14.133 de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato. 7. Coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato com apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial. 8. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnicos, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos e a eventuais penalidades aplicadas a constarem do cadastro de ateste de cumprimento de obrigações, conforme disposto em regulamento. 9. Realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato referido do artigo 25 mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências. E 10. Tomar providências para a formalização do processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanção a ser conduzido pela comissão de que trata o artigo 158 da Lei 14.133 de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso. Fiscal técnico. Artigo 22. Caberá ao fiscal técnico do contrato e nos seus afastamentos e seus impedimentos legais a seu substituto em especial: 1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes às suas competências. 2. Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 3. Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada com a definição de prazo para a correção. 4. Informar ao gestor do contrato em tempo hábil a situação que demandar a decisão ou a adoção de medidas que ultrapassem a sua competência para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 5. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas. 6. Fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas de modo a assegurar os melhores resultados para a administração com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento. E após o ateste que certifica o recebimento provisório,
Encaminhar o gestor de contrato para ratificação. 7. Comunicar ao gestor do contrato em tempo hábil o término do contrato sob sua responsabilidade, com vista à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual. 8. Participar da atualização do relatório de risco durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal administrativo e com o setorial, conforme disposto no inciso 7 do caput do artigo 21. 9. Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, conforme disposto no inciso 8 do caput do artigo 21. E 10. Realizar o recebimento provisório do objeto do contrato referido no artigo 25, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. Fiscal administrativo. Artigo 23. Caberá ao fiscal administrativo do contrato e nos seus afastamentos e seus impedimentos legais a seu substituto em especial. 1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com a realização de tarefas relacionadas ao controle dos prazos relacionadas ao contrato e à formalização e apostilamentos e de termos aditivos ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas. 2. Verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada com a solicitação dos documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 3. Examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias e, na hipótese de descumprimento, observar o disposto em ato do secretário de gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital no Ministério da Economia. 4. Atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigações contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis quando ultrapassar a sua competência. 5. Participar de atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme disposto no inciso 7 do caput do artigo 21. 6. Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso 8 do caput do artigo 21. E 7. Realizar o recebimento provisório do objeto do contrato referido no artigo 25, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. Fiscal setorial. Artigo 24. Caberá ao fiscal setorial do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, exercer as atribuições de que trata o artigo 22 e o artigo 23. Recebimento provisório e definitivo. Artigo 25. O recebimento provisório ficará a cargo dos fiscais técnicos, administrativo ou setorial, e o recebimento definitivo do gestor do contrato ou da comissão designada pela autoridade competente. Vou repetir o artigo 25. O recebimento provisório ficará a cargo dos fiscais técnico, administrativo ou setorial, e o recebimento definitivo do gestor do contrato ou da comissão designada pela autoridade competente.
Parágrafo único. Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos do provisório e definitivo serão definidos em regulamento ou no contrato nos termos no disposto no parágrafo 3º do artigo 140 da Lei 14.133 de 2021. Terceiros contratados. Artigo 26. Na hipótese da contratação de terceiros para assistir e para subsidiar os fiscais do contrato, nos termos do disposto nesse decreto, será observado o seguinte: 1. A empresa ou profissional contratado assumirá a responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuições própria e exclusiva de fiscal de contrato. E 2. A contratação de terceiro não eximirá o fiscal do contrato da responsabilidade nos limites das informações recebidas ao terceiro contratado. Apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle. Artigo 27. O gestor do contrato e os fiscais técnicos, administrativo e setorial serão auxiliados pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, vinculados ao órgão ou à entidade promotora da contratação, os quais deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações para prevenir riscos na execução do contrato, conforme disposto no artigo 15. Decisões sobre a execução dos contratos. Artigo 28. As decisões sobre as solicitações e as reclamações relacionadas à execução dos contratos e os indeferimentos aos requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato, serão efetuados no prazo de 1 mês, contado da data do protocolo do requerimento, exceto se houver disposição legal ou cláusula contratual que estabeleça prazo específico. O prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que motivado. Parágrafo 2º. As decisões de que trata o caput serão tomadas pelo fiscal do contrato, pelo gestor do contrato ou pela autoridade superior nos limites de suas competências. Disposições finais. Orientações gerais. Artigo 29. Os órgãos e as entidades, no âmbito de suas competências, poderão editar norma interna relativa a procedimentos operacionais a serem observados na área de licitações e contratos pelo agente de contratação, pela equipe de apoio, pela comissão de contratação, pelos gestores e pelos fiscais de contratos, observado o disposto neste decreto. Artigo 30. O secretário de gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia poderá editar normas complementares necessárias à execução do disposto neste decreto. Vigência, artigo 31. Este decreto entra em vigor em 1º de novembro de 2022. Fim, decreto 11.243. E se você gostou desse áudio, deixe seu like e comece a me seguir também. Tchau, tchau e até a próxima. Compartilha com seu amigo.